a cerimônia de posse do professor Tito de Abreu Fialho como membro honorário da Academia. Isso se dá, em geral, neste momento da tarde. E vamos começar a cerimônia e, depois disso, teremos o intervalo com um coffee break para todos os que estão aqui. Tem um do lado esquerdo e outro que será para a cerimônia do professor Tito Abreu Fialho, os acadêmicos e os convidados acadêmicos. Bom, vamos iniciar, então, vamos abrir a sessão. Eu declaro aberta essa sessão de posse do professor Tito de Abreu Fialho como honorário nacional da Academia Nacional de Medicina. Aí eu pediria que a mesa agora, eu vou compor uma outra mesa, e, por favor, fiquem na plateia. E eu gostaria de chamar o ex-presidente, professor Pietro Novelino, para vir compor a mesa aqui. Vou solicitar também ao vice-presidente, professor Nardi, que pensou que ia escapar, mas não vai, ficar aqui ao meu lado. E eu quero chamar algumas autoridades presentes. Não sei se eu tenho a lista de todos. Convidar o doutor Luiz Augusto Freitas Pinheiro, presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, para vir à mesa. Presidente. Obrigado. Doutora Maria Marta Tortori, diretora da Escola de Medicina e Cirurgia Unirio. Está aí? Professora Maria Marta Tortori. Vai ser chamada. O doutor Leslie Aloan, que é o presidente da Academia Brasileira de Médicos Escritores, Abrames. Está aqui. Dr. Regis Lerman, presidente da Academia Brasileira de Medalhistas Militar. Está presente? Bom, agora vou solicitar a comissão de honra para conduzir o novel acadêmico ao recinto. Convido os acadêmicos presidentes, professor Pietro Novelino, o acadêmico Orlando Marques Vieira e o acadêmico Milton Meyer, para que tragam ao recinto o professor Tito de Abreu Fialho. Como vai? Tudo bom? E onde vai ficar o... aquele tamanho aqui, tem que tirar aquela senhora. Estamos aguardando a entrada do professor Tito de Abreu Fialho. Está chegando.
Bom, dando prosseguimento, convido o professor Tito de Abreu Fialho para dirigir-se à mesa a fim de receber a medalha e o diploma. Eu gostaria de convidar também o presidente acadêmico Pietro Dovelino para a entrega da medalha e o professor e acadêmico Omar para o diploma. Como presidente da Academia Nacional de Medicina, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno desta Academia, tenho a honra de solicitar ao presidente Novelino de lhe impor a medalha e o colar acadêmicos. Seja bem-vindo, honorário nacional, professor Tito de Abreu Fialho. Uma aposta aqui. Para a gente sair a foto boa. Para depois você não reclamar. Tá bom assim? Isso. O diploma agora. O professor Omar vai lhe dar o diploma. Sim, senhor. Abre o diploma e fotografa. Só dobra uma foto. Novelino. Isso aqui, Omar. Aposta agora. Parabéns. Cuidado só com o degrauzinho aqui que nós temos. Leva ele lá, tá? Obrigado. Leva um degrau. Ele leva. Convido o acadêmico Omar da Rosa Santos para saudar o novo honorário nacional. Tô nada. Alô? Pronto, agora está. Senhor presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa Silva,
senhoras e senhores dignitários, senhores acadêmicos, senhores convidados, acadêmico Tito Abreu Fialho e sua família. Tito Abreu Fialho é um homem bom. Traz ele a marca do cidadão livre de qualquer iniquidade. Estava mesmo a academia a dever, com efeito, lê-se na turma do que primeiro se formou em 1815, na recentemente instalada Academia Anatômica Cirúrgica, fundada por Dom João VI em 1808, o nome de José Antônio Abreu Fialho. Pode apagar. O primeiro deste vigoroso tronco que vem desde então oferecendo sucessivos corredores nesta carreira daqueles que portam o Oxóte de Minerva por esses 202 anos. 202 anos. Então vem essa estirpe apondo, desde então, o nome dos Abreu Fialho nesta casa. José Antônio, neto daquele primeiro, conviveu, ainda desde o século XIX, conviveu nesta casa até 1940. E o seu filho, Silvio de Abreu Fialho, até 1977. Este de hoje, Tito, é primo de Silvio e o acompanhou desde há 67 anos, quando graduou-se pela Escola de Medicina e Cirurgia, a mesma que traz hoje a sua diretora para assistir a esta comemoração, e o levou em 2012 para comemorar o centenário da mesma escola. Hoje, já bem entrado na 10ª década, conserva Tito o coração juvenil daqueles que têm trabalhado incessantemente. Só depois dos 90 é que aposentou-se na Clínica Abreu Fialho, uma instituição histórica na Rua 7 de Setembro, no Rio de Janeiro, e Tito é homem amigo de múltiplas virtudes. Quer na clínica urbana, quer na lavra docente, sempre esteve associado ao seu primo, Silvio Abreu Fialho, como o pai, José Antônio, ambos catedráticos de oftalmologia da Faculdade Nacional de Medicina. Desde aquele célebre serviço na Santa Casa da Misericórdia, que foi palco pioneiro dos transplantes de córnea, até o Hospital do Fundão, de que só se afastou Tito na compulsória, já no ano de 94. Paralelamente, colaboraram Tito e Silvio em profícua atividade literária e cultural, e quem não se lembra do famoso livro Circo de Cavalinhos. Tito é homem de profunda e apurada cultura. É prócer na criação da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, cujo atual presidente também nos honra, da qual foi o segundo presidente. E, desde então, vem ele naquela diretoria, ocupando sucessivos cargos diretivos até o presente. Ali é ele um verdadeiro De Simone perene, a comentar em versos improvisados as comunicações mensais. Tito, sem favor, encarna o espírito da academia. Demais, no serviço público estadual, tem trabalhado à exaustão, suportando as iniquidades com a galhardia do protagonista. Estabeleceu e dirigiu longamente o serviço de oftalmologia no Hospital Carlos Chagas. Igualmente, nos hospitais Getúlio Vargas, Olivério Kremer e Albert Schweitzer, este mesmo que lhe consagrou o patronato do seu centro de estudos. Senhores, da sua vida exalçam, portanto, fidelidade, tolerância,
temperança e gratidão. Ele é homem fiel, porque, na natureza, que é volúvel e é esquecediça, desenhou a memória preservadora do passado, do presente e a alavanca para o futuro, cravando fundo as raízes da árvore da lei moral, esta herança do poder da humanidade. É virtude a fidelidade daqueles que a praticam até mesmo quando não têm a fé. Tem sido, ademais, sobretudo, grato, aquele que cultiva a alegria da memória, que sempre retribuiu, em segredo, no convívio dos colegas, no altar da amizade, esta que rege a dança da humanidade ao redor do mundo, no dizer de Epicteto. A gratidão, esta mesma que convida a dar graças. No ruído das avanças na cidade, soube também ser tolerante, sem escorregar em concessões convenientes e consciente do seu lugar entre os homens, sobre sempre trilhar o atalho entre o valor e a verdade, nos saltos sobre as cesuras entre o verdadeiro e entre o bem. Assim, logrou arredar o despotismo e o fanatismo totalitários. E, enfim, tem sido temperante na fruição do veio que afasta todos os tipos de embriaguez, para exercitar a moderação da alma, que dispensa o fastio de sucumbir a qualquer tipo de desejo. Nestas 4 virtudes, já se vê, Tito é um privilegiado de Deus, um homem apaziguado, mas existe mais. Quem convive no banquete da sua proximidade, logo lhe percebe a polidez. Aparece por fora exatamente como é por dentro, sem qualquer disfarce. Ora, a polidez é a moral do corpo, como a moral é a polidez da alma. Foi assim que, premiado com a qualidade da disciplina pelo Criador, Tito naturalmente poliu os impulsos da animalidade que arranham os instintos humanos e é que surgiu dele a delicadeza da cortesia. No exercício da profissão, jamais desdenhou as 2 recomendações do oráculo. Conheceu e escavou os arcanos da oftalmologia que tem praticado com perícia, sem jamais se haver excedido. Desta forma, angariou o respeito dos coetâneos. Estes, no periódico oficial da Sociedade de Oftalmologia, dedicaram à sua pessoa o reconhecimento franco, reservando-lhes espaços amplos quando atingiu aos 80 e depois quando atingiu aos 90 anos. Em tudo, da pessoa de Tito tem jorrado prudência, humildade e coragem. É humilde, sim, de vez que tem sabido reconhecer-se pequeno diante da criação, preferindo a singeleza, a naturalidade e a moderação aos apelos da presunção, da pretensão e da soberba. Sem esforço, esconjurou a volúpia que conduz à empáfia que deságua na tirania, que prosseguem sempre em círculo vicioso. A prudência marcou toda a vida. Esta é uma das 4 virtudes cardeais, aquela que conduz. Trata-se de uma verdadeira sabedoria para agir. Não reina no caldeirão da probidade, mas delibera o bom senso e a boa vontade das atitudes. E ele é, ao mesmo tempo, corajoso, presa daquela cândida força de alma que deixa-se levar mais pelos propósitos do que pela razão, na estrada da perseverança do próprio ser. Com efeito, a coragem vincula-se antes à vontade do que ao temor ou à esperança. Coragem para conservar-se, contudo, embora no anseio, sempre sob os ditames do juízo. Deste modo, para empreender e persistir, jamais necessitou declinar do arrojo poético. E não vamos preterir que os vocábulos poética, inspiração, e poética, geratriz, têm a mesma nascente etimológica. Assim é
que o poeta gerou o médico exímio e o cidadão da cultura universal. O acadêmico Tito tem merecido reconhecimento por suas contribuições tanto à medicina quanto ao esmero cultural. Integra as sociedades de especialização oftalmológica. Frequenta-lhes os congressos, os cursos, oferece trabalhos com correção. Integra também as academias, além da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, da qual é fundador, frequenta a Academia Brasileira de Trovas, onde é vice-presidente, e a de Medalística Militar, que também nos honra hoje com a presença do seu presidente. Tem recebido preitos honoríficos de instituições acadêmicas, hospitalares, órgãos de cultura, da literatura e também uma centena de prêmios literários. Editou uma dezena de livros e ensaios versando a história da oftalmologia e vários aspectos literários. Senhores acadêmicos, o que exalça da sua pessoa humana, de chefe de família modelar, de pai e esposo formoso, de cidadão recatado e de homem despretensioso e modesto, dedicado à profissão. É a simplicidade que denota a fortaleza de caráter. No ensinamento de Rosset, o contrário do simples não é o complexo, e sim aquilo que é falso, que é o escudo dos fracos e arrogantes. Da simplicidade deflui toda a sua generosidade, e esta é até maior do que a justiça. A justiça distribui os quinhões devidos a cada um, mas a generosidade vai além, oferece até aquilo que possa fazer falta a quem a dispensa. É fruto do temperamento e do coração, enquanto a justiça é só fruto da razão. O generoso é homem solidário, mais do que o dever. Vai além de qualquer interesse, vai além do amor, uma vez que o generoso pode dar mesmo sem amar. Nisto, também os céus brindaram a Tito com a grandeza de alma, a liberdade magnânima, generosidade, com altruísmo, significa caridade, com doçura, firma, a bondade. Trata-se do triunfo da nobreza sobre a vulgaridade. Estamos chegando ao final. Tito de Abreu Fialho afoga-se na boa-fé. Esta crença que expunge a ilusão, a submissão dissimulada, a pusilanimidade e o narcisismo. Patina ele na campina da doçura, este tipo de coragem que expõe a ilharga do andarilho ao meio termo entre os aguilhões da cólera e aqueles da mediocridade, na ardoquelha que conduz da honra até a caridade. Senhores acadêmicos, senhoras e senhores, temos, portanto, o duplo privilégio, o de acolher no sodalício ao lídimo herdeiro pela quinta ou sexta geração da prosápia dos Abreu Fialho e, ao mesmo tempo, passar a usufruir o convívio deste afortunado homem proprietário da pureza. Pureza, meus caros confrades, é o aroma que exala do amor sem cobiça, esse tipo de amor que se chama filia e que Tito tem votado à família, aos amigos e aos coevos, à profissão e à natureza. É a doação livre de qualquer esperança e de qualquer espécie de posse. Tal é a face do novo acadêmico que o contubérnio hoje honra. A casa compraz-se ao novel acadêmico melhor agasalho. O homem bom traz nas cães a coroa do orvalho. De pela vida, nada de couves, só de carvalho. Superste-se do açoite, da bonança e do vergalho, escravo do sublime, vivendo só para o trabalho, herdeiro de tesouro de todos os Abreu Fialho. Que seja no Olimpo este o dia mais lindo. Que Tito de Abreu Fialho seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Omar da Rosa Santos. Vou agora dar a palavra ao professor Tito de Abreu Fialho para o seu discurso.
Excelentíssimo senhor professor Jorge Alberto, presidente dessa academia, cumprimento também as demais autoridades presentes à mesa e com todos os amigos presentes. Ao iniciar esta fala, sejam as primeiras palavras para agradecer a Deus por este acontecimento e que tudo seja mais um motivo para a sua glorificação. Sonho, às vezes surge do nada, numa explosão de quimera, um raio de tempestade ou um rush do sentido. E a criança adormecida, no limiar entre o real e a realidade, acordou. Adormeceu, sonhou, literatura, medicina, academia. Mas que é medicina? Que literatura? Que academia? Desde a tenra idade, a criança encontra-se em meio médico. Surge, talvez, através de um aspecto avoengo, na bagagem da família real, com o príncipe Dom João, cheio de sonhos, em sua comitiva real, em 1808, ao aportar na Bahia, abrigando-se na colônia, cheio de sonhos de fazê-la progredir. Essas ideias, ou sonhos, transformaram-se em realidades, com os melhoramentos introduzidos no Brasil daquela época, e um deles foi a Faculdade de Medicina da Bahia. Esta faculdade, que em sua primeira turma de formados, diplomada em 1815, registra, entre outros, assinado pelo Barão de Goiânia, o conselheiro José Correia Picanço, em nome de Dom João, por graça de Deus, a autorização para José Antônio de Abreu Fialho exercer suas atividades médicas. Era esse primeiro Abreu Fialho que muito mais tarde viria a ser meu bisavô. O tempo passa e em 1898 conclui seu curso, formando-se em medicina da Faculdade de Medicina e Farmácia do Rio de Janeiro, o segundo José Antônio, que por obra das artimanhas do destino viria a ser meu tio. A criança sonhadora, com frequência, era conduzida por seus pais ao prédio número 5 da Rua dos Ourives, mais precisamente ao 3º andar, onde, segundo José Antônio de Abreu Fialho, possuía seu consultório. Nessa época, os prédios tinham seus andares contados assim: térreo, primeiro, segundo, terceiro, etc. Então, um prédio de 5 andares possuía 6 pavimentos. O número 7, da referida Rua dos Ourives, ocupava no térreo a farmácia Werneck, famosa farmácia Werneck. E no primeiro ou segundo andar, não lembro bem, o professor Carlos Werneck pontificava. O 3º andar era ocupado pelo professor Abreu Fialho, enquanto no 4º andar estava instalado o professor Miguel Couto, e no 5º andar, ou 6º pavimento, era o professor Maurício de Medeiros que ocupava. E a criança atônita via aqueles homens, verdadeiras glórias da medicina, mestres incontestes, que sempre honraram a profissão, cumprimentando-se amigavelmente, conversando, trocando ideias, comentando seus casos, sem nada compreender, eram amigos, compreende hoje, médicos, colegas, acadêmicos. Outros também desfilavam ali, mas ela, a criança, em seu mundo infantil, de nada sabia, de nada desconfiava. Médico, medicina, professor,
academia, o consultório do professor Abreu Fialho era frequentado por muitas pessoas, gente do povo, artistas, políticos, intelectuais, enfim, uma variedade de diferentes classes do país e do estrangeiro em busca de soluções para seus casos oculares. Mas a criança não sabia disso. Só percebia que homens, mulheres, crianças, entrando ou saindo, indo ou vindo. Outros consultórios tinham também seus movimentos. Certa vez, entrada já na adolescência, leu em um jornal uma notícia de triste realidade. O professor Miguel Couto, já idoso, cansado e doente, dirigira-se para a sua rotina de trabalho no consultório. Lá chegando, encontra parado, por pane, o elevador. Sobe as escadas até o 4º andar, 5º pavimento. Lá agrava-se sua situação, obrigando-o a interromper as consultas, arrumar às pressas para o Hospital de Pronto-Socorro, hoje Hospital Souza Aguiar. Chegando quase em êxito letal ao nosocômio, o que se verificou a seguir. Era o ano de 1936. Homenagens foram prestadas, a municipalidade mudou o nome da Rua dos Ourives para a Rua Miguel Couto, e mais tarde, em 1937, construiu um hospital público com o nome daquele grande médico, o Hospital Miguel Couto. Segue o tempo. A Segunda Guerra Mundial atinge o mundo. A criança cresce, estuda, sai do curso primário nas escolas da rede municipal, ingressa no curso secundário ginasial fundamental de 5 anos e complementar de 2 anos, que era da nomenclatura da época, no Instituto Superior de Preparatórios, ISP, que depois transformou-se em moderna Associação Brasileira de Ensino, MAB. Saiu da Rua São José para a Rua Riachuelo. Por essa época, o professor Abreu Fialho despede-se do mundo, 1940. Neste curso complementar pré-universitário, a ex-criança começa a interessar-se por medicina. É aí que a palavra academia vem introduzir suas lucubrações. Academia, sim, em 1944, como estudante do curso complementar para medicina, denominação da época, a oportunidade de fazer o seu debut nesta Academia Nacional de Medicina. Surge para assistir uma sessão solene, na qual era empossado como membro titular o acadêmico Silvio Abreu Fialho, o primo. Os salões da academia eram no imponente prédio do Silogeu Brasileiro, no bairro da Glória. Ali, naquela noite de agosto de 1944, pude, maravilhado, assistir uma sessão desta academia, presidida a mesma pelo professor acadêmico Dr. Aloísio de Castro, mestre de incomparável dialética, que pronunciava belíssimo discurso. Seguiu-se a fala de recepção pelo acadêmico professor Diolindo Couto, deliciando a plateia. E mais ainda, o professor Lafayette Rodrigues Pereira também falou. E, por último, o recipiendário, Silvio Abreu Fialho. Sinceramente, não sei dizer qual foi o melhor discurso. Só sei que fiquei atônito. Por muitos anos sonhei e revivi aquela noite, com meus pensamentos relembrando e mudamente comentando. E o tempo passa, e a guerra termina, 1945, e a criança, o adolescente, o jovem, tornou-se adulto, estudante de medicina, ingressando na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, hoje Unirio. Após o concurso vestibular, o sonho ia progredindo, pois já sabia o que era literatura e começava a entender medicina. Renomados mestres desfilaram durante o curso, e o estudante, sedimentando conceitos, estudando, compreendendo, aprendendo, e ao término, em 1950, conclui o curso médico. Sugestões iniciando a profissão,
auscultando uns e outros conselhos e sugestões, seguia perambulando pela Santa Casa e Policlínica Geral do Rio de Janeiro, chegando até o Hospital Carlos Chagas, ingressa como assistente voluntário na Faculdade Nacional de Medicina, hoje o FRJ, na oftalmologia, onde, com o correr do tempo, tornou-se auxiliar acadêmico, professor assistente, professor adjunto e mestre. E o tempo passando, chegou a lei inflexível, obrigando a deixar as atividades funcionais, restando as particulares. No Hospital Universitário, no Fundão, Hospital Clementino Fraga Filho, até ser obrigado por lei a parar. Era no final de 1993, mas o sonho continuava. E a academia? As letras nunca fizeram mal aos doutores. Já ouvira isto e já tiveram a comprovação que durante o curso médico, quer durante o curso médico como após, ingressaram na Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Depois, junto com outros, a Academia Brasileira de Médicos e Escritores, a Abrames, da qual, na instalação, entre outros acadêmicos, entre os acadêmicos novos, encontravam-se desta casa os ilustres acadêmicos Jorge Marcilac, Pedro Nava, Hilton Rocha, Júlio Sanders, Murilo Costa Drummond e Dagmar Chaves. Atualmente, desta casa, entre os acadêmicos professores, doutores Omar da Rosa Santos, Pietro Novelino, Ieli Belhome e Francisco José Barcelo, ex-presidente daqui, e o atual presidente, professor Dr. Jorge Alberto Costa e Silva. A guerra terminou. A farmácia Werneck mudou-se em banco, os consultórios mudaram-se e o professor Maurício de Medeiros desaparece tragicamente, atropelado por um veículo na Avenida Rio Branco, quando se dirigia para a sua outra academia, a Brasileira de Letras. E o sonho da academia? Sim, para ingresso nela são precisos requisitos, qualidades, e eu não me julgava possuí-las. Ficava feliz, todavia, quando podia aplaudir um colega ou amigo que nela ingressava, sempre torcendo por seus sucessos, sempre, mas sem inveja, sentimento que desconheço e que nunca em mim existiu. Tinha sonhos, não obsessão. Eis que certa vez disseram-me que eu iria ser um acadêmico da Academia Nacional de Medicina. Será? O sonho virou realidade? O tempo passa, até que hoje, graças ao engenho e arte dos professores acadêmicos Omar Rosa Santos e Pietro Novelino, aos quais juntaram-se os demais acadêmicos desta casa, o meu sonho vira realidade. Agradeço feliz e genuflexo a Deus, em primeiro lugar, por tudo que até hoje me proporcionou. Depois, a meus saudosos pais, que me ensinaram a trilhar o caminho do bem. Depois, aos queridos acadêmicos desta Academia Nacional de Medicina, honra e glória da medicina do Brasil e do mundo, que me acolheram e me acolhem hoje, transformando meu sonho em realidade, para com eles poder aprender mais um pouco, pois, como dizia um antepassado meu, médico algum deixa nunca de estudar e aprender. E quanto mais estuda e aprende, mais vê quão profundo é o abismo da sua ignorância. Aos companheiros de outras academias literárias que frequento, amigos em geral, parentes, filhos de adoção, e as palavras finais a Marilza Terezinha, esposa querida de toda a vida, e a meus filhos, Marilza e Tito José, meus outros sonhos, enfim, a quem agora, por lapso não mencionado, meus respeitos e o coração agradecido. Através do sonho vem a realidade, às vezes misturada com a saudade, do sonho ou quadra da vida, da ilusão talvez perdida, sonho, ilusão ou devaneio, algo assim que de permeio atravessa o coração e vence a imaginação,
mudando o sonho em verdade da pura realidade. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Dr. Tito de Abreu Fialho. Antes de encerrar esta bela sessão, cabe ao presidente dizer algumas palavras sobre o significado dela e sobre o acadêmico, o Nobel acadêmico, a quem o nosso ilustre acadêmico Omar da Rosa Santos já falou. Mas, no sentido de falar sobre o Nobel acadêmico, é uma obrigação do presidente conhecer mais da sua biografia, da sua história, o que eu fiz através dos documentos enviados a essa casa e também do parecer à secção específica, cujo relatório foi feito pelo acadêmico Omar da Rosa Santos. E me impressionou muito a sua figura humana, completa do ponto de vista cultural, intelectual, científico, artístico, musical, autor, além de médico, professor, autor de contos, poemas, poemetos, quadras, trovas e também músico. Hoje, o recebemos com muita satisfação como membro honorário nacional. É uma honra recebê-lo aos 94 anos de idade, vindo de uma família de ilustres médicos, com mais de 200 anos da saga dos Abreu Fialho, como mencionou o nosso acadêmico, colega, desde 1815 até 2017, nesta casa tão familiar à vossa família. Revendo aqui os Abreu Fialho, que o Nobel acadêmico mencionou, mas procurando saber as cadeiras que algum deles ocuparam aqui, e quem ocupa hoje, eu vi que Silvio Abreu Fialho ocupou a cadeira 53, atualmente ocupada pelo acadêmico Fúlvio José Carlos Pilhage. José Antônio de Abreu Fialho ocupou a cadeira número 27, tomou posse em 27 de maio de 1899. Atualmente ela é ocupada pelo acadêmico Ronaldo Damião. Em 1963, José Antônio de Abreu Fialho foi eleito patrono da cadeira 71, que hoje é ocupado pelo acadêmico Irã Silveira Lucas. Amadeu da Silva Fialho, patrono da cadeira 88, e Francisco Fialho ocupou a cadeira 88, atualmente ocupada pelo acadêmico Carlos Alberto Basílio de Oliveira. Como vê, é uma longa história. A academia está, no momento, organizando o seu Centro da Memória Médica. A sua família e Vossa Excelência fazem parte dessa memória médica do país. Estão aqui alguns membros que estão organizando para inaugurar, dentro de um ano, pelo menos, o Centro da Memória Médica. O seu discurso será incorporado, porque ele faz parte de quase 200 anos, quase a idade dessa academia, que tem 180 anos. Então, ela acompanhou essa academia desde o início. E no parecer do professor Omar, para a secção de cirurgia, que lhe concedeu o título de honorário, diz que, além de suas inúmeras características, já mencionadas algumas no início por mim, o doutor Tito de Abreu Fialho tem como marca notória de sua personalidade a prática das virtudes humanas. Aí eu tomei emprestado as palavras do colega acadêmico Omar. Fala da fé na profissão médica, a esperança que lhe sustenta a perenidade de atividades e a maior
a caridade, irmã gêmea do amor ao próximo que o tem socorrido no auxílio aos enfermos nas suas necessidades. Daí tem decorrido outras provas de retidão, a paz que lhe transparece de sua figura veneranda, a generosidade que lhe sobra, a paciência que vence a cólera, a sobriedade que o afasta da soberba procura de cargos, a justiça que distribui o direito, a fortaleza que o tornou senhor de si mesmo perante sua consciência, a temperança que o mantém ativo, afastado da melancolia, da lama e das paixões cegas, a simplicidade que é selo da verdade e a compaixão que o fez associado aos enfermos e aos discípulos. O conjunto destas marcas da personalidade traduz em sua peculiar bondade. É pai de família exemplar, sua maior obra está gravada no coração de quem com ele convive. Decidi repetir esse trecho do seu parecer, porque ele já foi feito há alguns anos, 2, 3 anos atrás. E, naturalmente, os acadêmicos que o leram, ou aqueles que não o leram, mereciam ler, tão bem descrito por alguém que conhece, como o acadêmico Omar da Rosa Santos, a vossa pessoa. Então, eu achei que ele era merecedor de uma releitura aqui neste plenário. Mas é impressionante sua produção cultural, tendo produzido cerca de 5.000 obras literárias. Dr. Tito de Abreu Fialho compreendeu muito bem, durante sua vida, que a escrita e a leitura representam um papel fundamental na formação do pensamento humano. Elas têm acompanhado a história da humanidade e ajudá-lo a construí-la. Temos aqui hoje o presidente da Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Então, por isso, eu faço essa reflexão também da importância e da contribuição que Vossa Excelência deu à literatura. Antes da leitura acessível a um número cada vez maior de cidadãos no mundo, o homem tinha o pensamento moldado na base de crenças e objetos que o obrigassem à reflexão. Hoje, graças à escrita, o homem tem construído uma sociedade que o possibilita uma maior consciência autorreflexiva e uma maior compreensão do seu papel no mundo. A vida do Dr. Tito de Abreu Fialho, conjugando atividades médicas, educacionais, culturais, artísticas, é um exemplo que o ser humano que está na natureza, pertence a ela e emerge dela, não está, no entanto, a ela inteiramente submetida, pois a enfrenta, a supera e a vence. Por isto, para ele, Dr. Tito de Abreu Fialho, a vida nunca se deu por feita. Ele fez e continua a fazê-la, elaborando livremente em cada momento, escolhendo continuar vivendo e como continuar vivendo pelo conhecimento e pelas ações. E aqui se encontra no presente, com a sua enorme herança pretérita, com a responsabilidade da construção da sua vida e de fazer o seu destino. Dr. Tito de Abreu Fialho também produziu obras musicais. É um exemplo vivificante para as futuras gerações de médicos. Dr. Tito tem a convicção irrefutável de Claude Bernard, de que a chance favorece os espíritos preparados. Convocando a imagem para o absurdo colóquio do efêmero com o eterno, honro hoje a vossa presença nesta casa. Bem-vindo, novel acadêmico Dr. Tito de Abreu Fialho. Muito obrigado. Agradeço a presença aos presentes, da família do Dr. Tito, aqui presente também, dos inúmeros amigos dele, de todos os que vieram, os acadêmicos e acadêmicas. Dou encerrada a sessão, convidando-os para passar ao char acadêmico para confraternizar o novel acadêmico. Obrigado. Gostaria de saber se é possível a esta mesa me ceder
uma homenagem ao novelo acadêmico deste porte. Não é tradição, mas vamos quebrar a tradição e concedê-lo esses 3 a 5 minutos. Presidente, parabéns. Falou muito bem. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, demais componentes da mesa, em especial Petro Novelino, o nosso acadêmico Osmar Santos, colega da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, senhoras e senhores, boa tarde. Eu vou ler aqui uma homenagem que ela é literária, poética, científica, filosófica e, acima de tudo, é uma gotícula da alma extraída dos interstícios espirituais de uma amizade de 26 anos. Acróstico Tito de Abreu, Marilza Fialho. Tombamento médico-cultural, ingresso no Panteão Academia Nacional de Medicina. Tantas madrugadas, tantas visões, o douto da vista, à vista, à vista. Dos títulos honoríficos entre os senões, este é o maior, Miguel de Oliveira Couto, maestral. Abraça-lhe mais uma luz, ó mini farol universal. Big Bang de si próprio, raízes fecundantes, robusto carvalho do Gen Abreu Fialho, surreal, envolve com hipnose do saber, coisa pouco igual. Um verso, quadra, prova, contos e crônicas envolventes. Mar Asli, e muito convicto em seu mergulho, areias, ondas, salinidades, frutos do mar, revigoraram na fadiga muscular um ópio mental. Isis, Sara, Rébeca, Raquel, Ana, Maria de Nazaré, luzes femininas específicas para formar os seus Órions. Zé, mas what is this? Human? ET? E seu OVNI? Ah, dizes que eles virão. Quem, quais? É você, seu Tito Fialho. Filho Fialho, a fiasco, torrão gentil, iluminado homem holy, nano sapicial, Adão, do Adão, autóctone do artista decorar, córnea, pupila, retina, lampiões, velas, sóis antipoentes, lunares, honorificaram o seu douto título, ó Tito, de ser. Obrigado, viajor cósmico. Somos felizes em sua nave. Presidente, muito obrigado
O senhor honrou esta casa com essa sessão. Agradeço a Miguel de Oliveira Couto, quando eu tomei posse na Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, que eu estudei a vida deste homem e que é um grande exemplo para essa casa. Que Deus ilumine a todos. Boa noite. Muito obrigado. Está encerrada a sessão e eu convido todos à sala ao lado. Obrigado.